Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lenço. O meu nome é Filipe Carvalho. Como sempre estou acompanhado por Pedro Filipe e Pedro Cabrita, os nossos analistas. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar por analisar o Orçamento de Estado. Já foi entregue, já foi apresentado, as principais medidas já foram apresentadas ao público. Uma das frases que marcou na apresentação do Orçamento de Estado foi a Ministra das Finanças dizer que não havia plano B. Pedro Filipe, não haver plano B quer dizer que o plano A vai funcionar ou é a última medida que o Governo pode apresentar? Não haver plano B é para além de uma chantagem de dizer a todos os intervenientes que depois vão ter participação, ou seja, aos deputados que vão aprovar, ao Tribunal Constitucional que provavelmente vai ter que analisar e ao próprio Presidente da República que vai ter que promulgar, é no fundo fazer uma chantagem de é isto ou então não é mais nada, mas isto também já é uma tática que o Governo tem utilizado ao longo do tempo e depois temos visto que tem sempre havido um plano B. Regra geral, o plano B é sempre pior. Um plano B é um plano C, vai sempre aparecendo vários planos, sempre aparecendo vários planos, até porque há algumas medidas ali que com bastante dificuldade vão ser implementadas ou que vão passar o crivo do Tribunal Constitucional, esse vilão do novo Governo, e por isso é apenas uma forma de pressão e de chantagem. Mas é engraçado que o Governo faz sempre essa chantagem, ou seja, emite um plano neste caso de orçamento, e diz que se não for assim, a culpa não é minha. Sim. Portanto, é sempre ali, está sempre a fugir com o rabo à seringa, dizendo que, pronto, estão aqui estas medidas, não há alternativa, não há discussão possível. Sim, não há. O Governo apresenta verdades. O Presidente da República, se vetar, problema dele, responsabilidade dele. O Tribunal Constitucional, de certeza que vai chumbar, quase certeza, já toda a gente está à espera. Não há aqui um certo receio. Não se vê um certo receio por parte do Governo ao apresentar este Orçamento de Estado. Mas receio em que aspecto? Receio, fazer uma espécie de uma ameaça subtil, não só ao Tribunal Constitucional, mas também aos deputados, também ao Presidente da República. Isto demonstra quê? Receio de que as medidas não sejam aprovadas? É assim, o Tribunal Constitucional tem vindo já sucessivamente, já é uma tradição, é quase como o Pai Natal, todos os anos o Tribunal Constitucional recusa as medidas do Governo. E o Governo, como é um bom aluno, mas neste caso é só um bom aluno para a Troika, porque internamente não faz o papel de bom aluno, porque comete sempre o mesmo erro. Comete sempre o mesmo erro dizendo que a culpa não é dele, que é o Tribunal Constitucional que se calhar não devia olhar para o Orçamento de Estado e para as medidas em termos legais e devia olhar em termos políticos. Sim, mas o Governo comete sempre o mesmo erro ano após ano, mas vai passando. Sim, todos os anos, não é? Passa externamente e passa internamente. Lá está, para mim é uma brincadeira, porque se eu proponho uma medida e há alguém que está por cima de mim está sempre a chumbá-la, eu voltar lá com o mesmo tipo de medidas, isto não é burrice, não sei o que é. Eu achei inteligente aquilo que o Governo fez, que pôs certos diplomas que queria incluir no Orçamento de Estado para serem aprovados à parte. Basicamente, assim, então tem mesmo já aquela determinação de isto é o que não vai passar de certeza. Por isso e como não queríamos comprometer a viabilidade do Orçamento de Estado, para ser, vamos colocá-los à parte, pode ser que dê, porque está na nossa agenda. E das medidas que foram apresentadas, houve alguma que vocês notem, por um lado, seja positiva para o país e, por outro, seja extremamente negativa para o país? Por exemplo, posso-me referir da verba para as rescisões na função pública, que é reduzida a menos de metade. Este tipo de decisões que são impopulares, nós temos que são impopulares, de certo modo não são obrigatórias, tendo em conta a situação do país nesta altura? Não, porque anteriormente já houve medidas que foram classificadas como obrigatórias e que eu tenho que sempre estar à espera se vão ser aprovadas ou não. Sendo sincero, eu não ligo muito às medidas e, mais uma vez, nos últimos 3 anos, para as medidas do Orçamento de Estado não interessam muito. Porquê? Porque vão ser concretizadas, ou o Tribunal Constitucional vai chumbá-las, ou isto vai ser tudo mudado. Regra geral, sempre um orçamento retificativo lá para abril, março. Há sempre alterações grandes. Abril, março é sempre o primeiro orçamento. Eu já nem vou aí. Se não vejamos, nós demoramos imenso tempo a discutir a questão do corte dos subsídios de férias e de Natal. Eu já estou arrependido. Para que é que eu fui estar a discutir aquilo? O Tribunal Constitucional chumbou e agora os subsídios de Natal e das férias vão ser repartidos em duodécimos. Portanto, se calhar, o Governo não está a governar. Manda umas medidas para o ar e depois quem governa é o Tribunal Constitucional, que depois vai sempre chumbar e só após o chumbo do Tribunal Constitucional é que nós vamos ter um Orçamento de Estado. Mas, por exemplo, medidas que sejam mais, que afetem diretamente os trabalhadores, como, por exemplo, a redução de 2% dos trabalhadores da função pública, muito se tem falado exatamente do trabalho dos funcionários públicos e daquilo que tem sido, que eles fazem, neste caso, no seu trabalho, no seu dia-a-dia. Esta redução de 2%, por exemplo, que vai ter
vai limitar muito o orçamento e também não só o número de trabalhadores e desempregados em Portugal. A minha questão aqui é perceber se obrigatoriamente este tipo de medidas que lá está, que são impopulares, se têm mesmo que ser tomadas, ou agora, neste preciso momento, ou se é uma imposição por parte dos nossos credores. Assim, não creio que tenham sido os nossos credores a obrigar-nos a reduzir o número de funcionários públicos, que de facto eles têm dito que o peso do Estado em Portugal é excessivo, têm-no dito, mas isso é uma visão ideológica que a maior parte dos credores partilham e que vem sistematicamente apontando ao nosso governo. Se vai ser este número que vai fazer a diferença, não creio, 2% de redução. É discutível, é bom, é mau? Será que os funcionários públicos estão mal distribuídos? Será que devia haver uma redistribuição? Porque é certo que toda a gente diz que há excesso de funcionários públicos, mas sempre que vamos a um departamento público parece que há sempre uma carência. Mais. Não, parece que é exatamente o contrário, parece que há sempre uma carência, porque uma pessoa, se chegar a um serviço de finanças às 9 da manhã, sabe que está despachado às 2 da tarde. Portanto, há aí algum problema. Há aqui algum desfazamento e isto acontece assim. A regra da oferta e da procura não está muito bem distribuída. Há anos e anos e eu não percebo como é que não há uma reestruturação de todo o funcionalismo público. Porque não há reestruturações, há cortes só. Pois, mas os cortes não estão a funcionar. Mas aqui só há cortes. O governo só tem implementado medidas de cortes totais. Não há uma reestruturação, não há um pensamento a longo prazo. Aqui corta-se. Quanto é que é preciso cortar? É preciso cortar 4 mil milhões? Então vamos cortar. Onde é que podemos cortar? Aqui e ali. Então vamos cortar. Tentamos cortar e vamos ver primeiro que barulho é que as pessoas vão fazer em relação a esses cortes. Se as pessoas fizerem muito barulho, a gente vira à esquerda e tenta cortar onde não houver muito barulho. Mas será que eles conseguem pensar a médio e longo prazo nesta altura? Ou seja, com tanta pressão por parte do Banco Central Europeu, do FMI, é possível o Governo pensar a médio e longo prazo ou agora tem que pensar neste ou no agora, no hoje e depois amanhã logo se vê? Assim, é que infelizmente isso é o que está a ser feito, mas isso não é política, até porque política tem que ser exatamente isto, visar objetivos a médio e longo prazo. Isto é contabilidade, não é? Isto é contabilidade de taberneiro e muito mal feita. O governo chega às contas e diz, bom, temos que cortar A, B, C e D e corta cegamente. E depois quem vier atrás que fecha a porta, era como nós éramos miúdos, não é? O último a sair que fecha a porta. Neste caso nem acontece, porque a seguir o papão do Tribunal Constitucional e chumba as medidas. Isto não é governar. Nós vamos brincando aqui às medidas e aquilo que eu estava a referir é verídico, que é o governo faz uma espécie de rato laboratório com as medidas que implementa e vê sempre o barulho e a reação que a população faz às mesmas e depois vai virando um bocadinho à direita ou virando um bocadinho à esquerda consoante o barulho que acontece e depois, como aconteceu agora neste Orçamento de Estado, que aumentou os impostos sobre o tabaco, aumentou ou vai criar um imposto ainda mais forte sobre os carros a gasóleo. Porquê? Porque vem inventar que os carros a gasóleo poluem mais, lembraram-se disso agora ou em 2000. Os cortes na saúde, por exemplo, também, que são uma coisa mais grave. Mas isso são cortes. Aqui estou a falar em relação a impostos que para mim não fazem sentido, que é andaram a dar benesses às pessoas para comprarem carros a gasóleo e fizeram benefícios fiscais para as pessoas comprarem carros a gasóleo. Então a população portuguesa andou toda a comprar carros a gasóleo. Agora é preciso arranjar dinheiro. Onde é que vamos cortar? Nos carros a gasóleo. Isto para mim não é política. Isto não é fazer política. Isto é andar a tentar ir buscar dinheiro. Isso. É política isso. Mais impostos sobre as bebidas, mantém-se a taxa do IVA para a restauração. Mas este orçamento só teve para mim duas coisas que foram surpreendentes. Uma pela criatividade. E reparem, não estou a dizer que é uma má medida. Acho que é a criatividade do prémio do e-fatura, não é? Acho que, de facto, é um incremento que era necessário. Atenção, isto é um impulso que é necessário. Euromilhões, quase. É uma espécie de euromilhões, mas é um impulso que é necessário. É o mérito ao portugueses, não é bufo. Pedir uma fatura não é bufar. Pedir uma fatura devia ser, de facto, uma obrigação. Eu não percebo como é que não se arranja um sistema de obrigar, de facto, tudo o que for faturado a ser automaticamente e a pessoa nem precisar de pedir isto. Porque há sítios, há estabelecimentos onde... Então onde é que está a criatividade? Há estabelecimentos onde há um desincentivo a tu pedires a fatura, que é uma coisa de outro mundo. Por exemplo, eu quando vou pôr gasolina, sempre que quero fatura, a senhora diz-me, claro que passamos então. Tem que vir aqui primeiro, depois vem abastecer, e depois vem aqui pedir a fatura, e só depois é que pode ser... não faz sentido. Eu tenho que pagar primeiro, depois vou abastecer, depois é que tenho que ir lá pedir a fatura, depois eu tenho que fazer toda uma burocracia. Mas agora já podes fazer isso porque assim podes concorrer a este prémio. É um incentivo para as pessoas a fazerem, porque de facto as empresas em Portugal desincentivam-te de o fazer. Então o governo faz um contraditório que é incentivar com prémios. Exatamente, o governo tem que incentivar de alguma forma. Queres que o governo incentive com o quê? Com palmadinhas nas costas ou medalhas de mérito? Não, com aquela medida que tinha, que era fazer de cada português um fiscal. Portanto, essa era muito mais criativa. Essa medida era muito mais criativa, sim. Essa medida era muito mais criativa. Outra coisa que para mim também parece igualmente criativo é de repente na fatura das receitas aparecerem mais 1.000 milhões de euros do que este ano. Ou seja, o governo mais uma vez vai reduzindo sistematicamente o rendimento disponível dos portugueses. Mas depois acha que no final do ano as suas receitas vão ser maiores. Os impostos que vão arrecadar vão ser maiores porque aumentou certos impostos.
não fazem aquela transição de, bom, aumentámos isto vai reduzir o consumo, isto não vai ser maior, como tem acontecido sempre. As receitas não vão aumentar, e sobretudo 1.000 milhões de euros, como se calhar é muito artificial. Se calhar vão aumentar, porque, explico-te, se o governo corta o rendimento dos portugueses da classe média e da classe média baixa, as pessoas vão deixar de ter dinheiro para ir aos supermercados. Logo, os supermercados vão ficar vazios e as pessoas que têm mais dinheiro podem ir ao supermercado e encher-se e abastecer o seu carrinho de compras. Com muito mais coisas, não é? Ou seja, vai haver muito mais receita de IVA mediante esse consumo. Este também é daqueles erros que têm acontecido sistematicamente. Vocês veem isso como uma espécie deixa-me só mais. Ainda há pouco tempo o Primeiro-Ministro vai dizer os nossos resultados não foram tão bons porque as pessoas não gastaram tanto quanto era previsível. Mas isso não era nada previsível. Vocês veem isto como uma espécie agora prevêem outra vez que vão aumentar. Delegado de Vítor Gaspar, com as falhas das previsões continuam? O legado, então, a escolha do sucessor ou da sucessora de Vítor Gaspar era esse o objetivo. Mas parece que o fantasma continua, não é? Há aqui uma... Não, o fantasma só continua quando Basílio Horta, que ganhou a Câmara Municipal de Sintra, veio dizer que isto é muito pior do que na era Gaspar. Que é aquela coisa portuguesa que o Gaspar era um bicho-papão e agora que não está cá, afinal já temos saudades do Vítor Gaspar. Não, é assim, obviamente que a continuação da política iria ser feita. Talvez pudesse ter havido uma mudança a quando de Paulo Portas ter tomado a posse do grande Ministério da Economia e Finanças. Houve alguma alteração de fundo com isso? Não, era isso essa era a minha conclusão. Sem ser ministerial. Aceleraste o meu processo. Lembraste-me agora, eu nem me lembrava, confesso que nem me lembrava. Agora estavas a dizer isso. O homem já pegou naquilo. O que é que mudou? Nada. Pois. Absolutamente nada. Não, mas não fez bem demitir-se para manter, de facto, a política. Outra coisa também que é muito curiosa de ver neste Orçamento de Estado é se virmos por um Ministério, as despesas do Ministério e... Há ministérios que aumentam o seu orçamento e nós não conseguimos explicar em termos de receitas, por exemplo. O próprio gabinete do Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro, o Ministério da Defesa, em termos de recessão como nós estamos, aumenta em 6% o seu orçamento. Portugal subiu assim tanto a nossa necessidade. Não, mas subiu a gasolina para pôr nos submarinos. Os tanques. Mas, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a Segurança Social... Grandes cortes. Depois 6% na defesa. Vamos só fazer aqui uma passagem para um outro tema. Quero só saber a vossa opinião, um comentário muito rápido. Também já se sabe, nesta altura, quem é que vai ser o próximo adversário de Portugal no play-off para a Ascensão Mundial. Quero só saber a vossa opinião, vai ser a Suécia. E quero saber o que é que vocês pensam, muito rapidamente, deste adversário de Portugal. Bom, tivemos azar, acho que a seguir à França era o pior mal que nos podia calhar, era a Suécia, não é? Não nos calhou a França de Ribéry, vem a Suécia do Zlatan Ibrahimovic, que é uma equipa muito experiente, a média de idade está ali à volta dos 28, 29 anos, é uma equipa de facto muito experiente. E ficou um ponto da Alemanha, por exemplo. Muito poucos erros, ficou um ponto da Alemanha que para mim é a grande favorita a arrasar no próximo Mundial. E vai ser um apuramento muito complicado, sobretudo pela maneira como a nossa seleção está a jogar, sobretudo se tivermos em linha de conta os últimos jogos que a seleção fez e as últimas exibições. Sim, eu concordo contigo. Em termos teóricos, nós teríamos uma equipa capaz de poder jogar de igual para igual com a Suécia. No entanto, não querendo ser pessimista, também estou algo apreensivo com este play-off. Mas refiro sempre isto. Ainda bem que não nos calhou a França, porque senão lá teríamos uma mãozinha, ou um apitozinho a mais, ou uma bola que entrou mas não devia ter entrado, etc. Portanto, até fiquei contente. Bom, e o Minuto Livre desta semana fica a cargo do Filipe Carvalho. Ontem o Jornal de Angola publicou no seu editorial um artigo com o título Adeus Lusofonia. Nesse artigo refere que a postura do Estado português representa uma agressão ao governo angolano. Uma agressão que vem de alto a baixo, de representantes dos órgãos da soberania, políticos, deputados e magistrados. Uma pessoa não inteligente diria que neste momento Portugal vai entrar em guerra com Angola. Graças a Deus que, acho que todos nós conseguimos pensar que não. Então, porquê este texto no Jornal de Angola? Porque a Justiça Portuguesa está a investigar uma série de individualidades angolanas por suspeita de corrupção. Por 3 vezes, o Ministério Público Português recusou arquivar estes processos relativamente à Angola. Ou seja, está a fazer o seu trabalho como lhe compete. Está a investigar possíveis crimes. Dito isto, a pressão diplomática do governo angolano ao português é inadmissível. Portugal é um país soberano. Os seus órgãos de policiamento e investigação têm o dever de impedir crimes e, claro, condenar culpados, caso existam. O medo do governo angolano é visível, já todos nós percebemos, o que demonstra que existe um receio de algo ser descoberto. Se cooperassem em vez de ameaçar, talvez fosse melhor. E enquanto ao Estado português, não deve ceder nem temer, deve defender a sua posição, porque se o medo vem de cima, que exemplo é que seguem os que estão em baixo a trabalhar?
Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Já sabem que se quiserem enviar sugestões de temas, podem sempre fazê-lo para olhardelince.fm@gmail.com. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe, tenham o resto de um bom dia.